Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Segunda-feira, dia 6 de janeiro. Vamos aos destaques de hoje. Um flagrante perseguição na BR-392 em Caçapava do Sul termina com contrabandistas presos. Pancadaria no litoral, brigas frequentes na beira da praia de Capão da Canoa incomodam veranistas, mas sequer são investigadas pela polícia. Violência em Porto Alegre, em 24 horas, 3 corpos foram encontrados em diferentes pontos da capital. Em um dos casos, um jovem sem antecedentes criminais foi vítima de emboscada. E quem vai ficar com o Tintim? Cãozinho deficiente que foi abandonado 2 vezes e agora está para ser adotado novamente. E ainda, previsão do tempo, olha, uma semana de muito calor no Rio Grande do Sul. O SBT Rio Grande é a sua companhia na hora do almoço? Já está no ar. Preste atenção nessa história. Mais um episódio de crueldade com os animais. Desta vez aqui em São Leopoldo, minha querida cidade de São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Pois é, um cachorrinho deficiente das 2 patinhas, ele foi abandonado 2 vezes, acreditem, no mesmo dia. A história na tela. Se um abandono já dói, imagina 2, no mesmo dia, num intervalo de apenas 12 horas. Foi o que aconteceu com o Tintim, este cão de 2 anos de idade, sem raça definida e sem as 2 patinhas. O fato de que um foi filmado não tira a responsabilidade do segundo fato. O que mais choca no vídeo é a tentativa em retornar para o carro após ter sido largado na rua. Com a força do empurrão, ele cai de cara no chão. O abandono teria começado após um desentendimento entre o casal. A mulher decidiu deixá-lo em frente à empresa onde o marido trabalha. Lá, o marido pegou o cão e o entregou na Secretaria de Proteção Animal de São Leopoldo, dizendo que ele havia sido abandonado na rua. Nenhuma desavença entre pessoas justifica o fato de tu cometer um abandono desse de um animal totalmente incapaz. Na manhã desta sexta-feira, o casal voltou à secretaria numa tentativa de buscar o Tintim. O que, se depender de quem o resgatou, não vai acontecer. O caso de maus tratos já teve uma representação criminal feita na Polícia Civil e também será enviado ao Ministério Público. A legislação municipal de São Leopoldo também prevê indiciamento e multa para crimes contra animais e meio ambiente. A boa notícia é que até agora a fila de interessados para adotar o Tintim já soma mais de 10 pessoas. Quem passar por essa seleção primeiro vai ficar 90 dias com o cão, até que a secretaria tenha certeza que essa nova família tem mesmo condições de cuidar muito bem do Tintim. São 6.000 animais abandonados nas ruas de São Leopoldo. Então nós temos 5.999 Tintim na rua. Então, quem se sensibilizou com esse caso, que também se sensibilize com esses outros animais e busque também a adoção. Olha, esse é um dos casos que a gente conseguiu esse flagrante, né? Porque ainda bem que temos câmeras espalhadas por todos os lugares. Olha o que essa pessoa faz. Ela tira o Tintim, olha só, joga no chão, sabendo que o cão tem deficiência. Ela é bruta com ele, ele tenta entrar no carro de novo. E aí, olha o que ela faz. Ela joga ele para trás e entra. E o Tintim, mesmo assim, ele reage. Vamos deixar a imagem, vamos ver se vai aparecer. Ele tenta ir atrás do carro, gente. Ele começa a cheirar onde estava o carro porque ele fica desnorteado, até porque ele bateu com a cara no chão. E aí ele segue embora. Então, quer dizer, a primeira vez, ela largou aí na frente da empresa onde o marido trabalhava. O que tem a ver briga de casal com cachorro, gente? Aí com um ela fica, com o outro ela ficou. Talvez porque era a preferência do marido. Isso não interessa. Agora, a pergunta que eu faço, se está na legislação até recente, a questão de violência contra animal, maus tratos, de 3 meses a 1 ano de detenção, quantas pessoas estão presas por maus tratos animais, hein, Débora de Oliveira? Sabe de alguém que foi preso? Não. A lei funciona assim, no papel, muito bem, mas e na prática? Então, assim, esse caso do Tintim, que daqui a pouco até a gente tem uma surpresa, a gente quer mostrar ao vivo como é que está o Tintim.
Mas esse é um dos tantos casos e tantos tintins, né, que tem, como mesmo disse ali o nosso entrevistado, em São Leopoldo tem 6 mil cães, 6 mil cães em São Leopoldo, né? Então, assim, é uma problemática que a gente vive. Agora, uma pessoa que faz isso e depois o marido que também fez um teatro abandonando, dizendo que o cachorro não era dele, tem que ter alguma punição. Não pode ficar assim, Débora de Oliveira, que já está aqui comigo. Deixa eu te dar um beijo. Ó, vão reclamar que os microfones vão bater, mas não faz mal, eu quero te dar um abraço. É porque nós estamos transmitindo Com coisas saudade. boas. Não. Que bom te ter de volta. Já Que estava bom com estar novamente. Estava Foi com só uma saudade. folguinha, mini folguinha, mas já estou de volta. Mas foram 2 meses, né? Sem- Praticamente longe um do eu- outro, né? Porque não depois, foram 2 primeiro meses? tu folgou e eu fiquei aqui, né? No batente. Aí depois eu saí de folguinha quando tu voltou. Não, mas para mim entendeu? faz mais de 2 meses que eu não te Nunca vejo. mais A estaremos na saudade era escala tanta. separados, né? Senão a gente não aguenta. Bom, vamos Ai, falar André, do eu não queria Tintim. voltar com essa notícia Ah, pois triste, é. né? Porque eu fico observando principalmente o comportamento das pessoas. A gente hoje conta com as câmeras, né? De monitoramento, de segurança, enfim, e que flagram essas situações, essas cenas, que muitas vezes acontecem e aconteciam e ficavam despercebidas, né? Pela sociedade, A gente só pelas ouvia pessoas. falar. Né? A gente achava que só na televisão, só na novela o pessoal isso pega acontecia, freeway para né? ir para praia e larga os cãezinhos. Não, É. tem imagem gravada disso. Hoje, toda essa maldade que está ali inserida no comportamento humano, ela está exposta. Então, eu tenho certeza que essa moça aí, com o seu marido, enfim, que pegaram o Tintim e depois acho que talvez se arrependeram, né? Porque ele é um cãozinho especial, ele precisa, Olha, ele ele tem tentando necessidades entrar no carro. especiais. Que é isso? E talvez o outro, por ser saudável e completo, né? Segundo eles, seja a prioridade da família. Eu acho que talvez hoje ela esteja envergonhada do que fez. Eles tentaram né? recuperar o Tintim. Eles pediram o Tintim de Mas volta. eu acho Mas que talvez disseram pediu não. pela repercussão, Ah, sim. né? Pela exposição, por querer voltar a ter uma imagem boa. Só que as imagens boas que a gente pode passar para os outros, as nossas atitudes, são quando ninguém está vendo. Não precisa de repercussão, de vídeo viralizado na internet, da televisão estar mostrando, para aí nós sermos pessoas boas e irmos lá querer o Tintim de volta. O Tintim tem que ser bem cuidado e todos os outros cãezinhos, especiais ou não, quando estivermos sós. A sós com eles. Mas e vamos- assim são os seres humanos, porque muitos, quando têm outros, fazem o papel de bonzinhos e quando estão sozinhos, maltratam idosos, Verdade. maltratam cãezinhos, maltratam amigos, familiares, enfim. Mas daqui a pouco a gente vai mostrar como é que está hoje o Tintim. E a gente certamente vai celebrar, né? Que ele vai ser adotado e bem cuidado. Oh. Vamos falar de esporte, bem, que estamos dia quinta-feira, que agora a dupla volta, né? O Inter volta quarta, André. Quero te perguntar uma coisa. Tá bem. Eu quero te perguntar o que tu acha daqueles ex que querem voltar. Pois é. Que assim, que tem namoro. Mas o que é isso? Tem namoro antigo, né? Que daí não dá certo, até dá certo por algum momento, daí os ex terminam tudo e vão embora, né? Mas depois querem voltar. O que tu acha disso, André? Acho que cada caso ele é um caso, né? Mas tem que ver, por que saíram, não rendiam bem, aí querem voltar porque viram que não era muito Já melhor. teve aqui. ex que quis voltar, André? Ah, tu tá falando ex de namorada? Não tive. Não tive. Duvido, duvido. Tu com esse charme aí, que tudo vieram fazer fila e porada. Me arrependi, André Rara. Agora tu é famoso, tu tá lá no SBT Brasil, entendeu? Tu tá com esse corte de cabelo maravilhoso. Volta pra mim, André Rara. E tu, não, quando eu era cenoura, não me quis. Agora que eu sou bolo de cenoura, não vão me querer. A cereja do bolo, né? Eu tô falando de futebol, sim, eu só brinco porque o André fica nervoso quando a gente fala da vida aqui, né, André? Não, eu tô falando de futebol porque tem 2 ex que querem voltar. Um deles é o Arangues, já tá com a proposta na mão do Internacional, né? Só que tem uma notícia desse jogador que já passou pelo Inter, saiu de uma forma bem polêmica, né? E hoje pela manhã surgiu uma informação dele num treinamento lá no Bayern, então a gente vai trazer detalhes daqui a pouquinho no campinho. Mas não dá pra adiantar um pouco pra nós? O que houve? Se machucou o Arangues. Opa! Se machucou o Arangues. Agora resta saber se machucou mesmo ou se machucou pra não jogar lá, né?
Mas vamos saber daqui a pouquinho. Bom, além do Arangues, tem um outro ex que está causando muita polêmica, que é o Edilson. Lateral, ex-Grêmio, que estava no Cruzeiro, também saiu de forma polêmica, mandou áudio falando da direção, enfim, foi lá em Osório, na casa do presidente Romildo, pedir para ser liberado para jogar. E agora tá aí, ó, de novo apaixonado pelo tricolor, querendo namorar o Grêmio novamente. Só que o torcedor tá na polêmica com relação a esse assunto. Não sei se o torcedor quer 100% o Edilson ou não quer. Ele tem que se apresentar no Cruzeiro e tentar uma liberação para poder jogar no Grêmio. E hoje a gente vai falar para aquele torcedor que aproveitou a folga, né? Que descansou, que foi Natal e Ano Novo viajar, encontrar a família, os amigos e não lembra tudo que aconteceu na dupla Grenal nos últimos dias? Não sabe nem que o Inter tá de uniforme novo? E adivinha se o Campinho não vai presentear quem tá em casa? São duas. Olha só, eu gosto de duas. Camisa nova no Campinho, hein? Ó, elas começaram a ser vendidas hoje nas lojas, tá? Tá lotada, inclusive, a Inter Story ali do Beira-Rio, porque todo mundo já tá querendo adquirir. E no Campinho você vai ganhar esse presentão. E eu vou depois explicar como é que vai funcionar, né, André? Tem as duas alternativas, a vermelha e a branca, tá bom? Muito bem, da Adidas, né? Olha só que bacana, que bonito. Não, e os assim, detalhes, André, ó, da gola fica aqui. Bem, hein? Deixa eu ver qual fica melhor. Vermelha ficou bem. Cara de jogador de futebol. Deixa eu ver a branca, bota a branca agora. Acho que tu ficou melhor que a branca. Não, esse sorriso não tá bem. Ó, ficou melhor com a branca. Mas eu tenho uma triste notícia pra te dar, que ela não é tua, nem a vermelha não é tua. É de quem tá em casa e nos assiste, porque a gente já começa o ano aqui, ó. Buzinando, sai da frente. Que junto com a Kia São Motors, o Campinho tá chegando novamente. Te cuida. Muito bem, cadê a hora certinha? 11 horas e 47 minutos, 33 graus é a temperatura. Daqui a pouco a gente vai falar do tempo muito caloroso. Agora eu quero a sua atenção, porque o corpo de um jovem de 22 anos, ele foi encontrado numa cova rasa, num sítio aqui na zona sul de Porto Alegre, foi no final de semana. Na noite do dia 30 de dezembro, o jovem de 22 anos saiu de casa para negociar uma carga e desapareceu. A família afirma que ele foi vítima de uma emboscada e a polícia está investigando esse crime. Os detalhes na tela. O imóvel onde funcionava o ferro velho na Restinga foi esvaziado. A família doou boa parte do material. Calvin Reigada se dedicava à compra e venda de sucata desde novembro, depois de abandonar a profissão de motoboy. O guri era bom, acho que ele gostava muito de ostentar. Ele mostrava uma coisa para as pessoas, que eu olhava ele, o guri é rico, é cheio do dia, mas o guri não era, o guri é trabalhador. Na noite do dia 30 de dezembro, o jovem de 22 anos saiu de casa para negociar uma carga e desapareceu. Foram 5 dias de angústia até a polícia chegar a esta propriedade, a apenas 200 metros do ferro velho. As buscas começaram na noite de sexta-feira, após moradores da região relatarem terem visto uma movimentação estranha neste sítio. Na manhã de sábado, a polícia então localizou o corpo do comerciante enterrado numa cova rasa dentro do terreno. O corpo tinha sinais de tortura. A polícia investiga a autoria e a motivação. A família acredita que ele tenha sido vítima de uma emboscada. Pela uma inveja, não sei o que aconteceu, armaram uma arma para ele, tem um material para ti, ele veio para procurar o material com dinheiro, levaram o dinheiro dele, a moto dele. Ele não merecia isso aí. Guri muito bom, tá louco. É assustador isso, né? Ainda mais que a polícia não tem ainda muita informação, vai ter que fazer uma investigação, câmeras de segurança, enfim. E tem um outro detalhe, eu lembro daquele caso que aconteceu, ainda está sendo investigado, daquele empresário de uma clínica aqui em Porto Alegre. Lembram que ele tinha um sócio e ele foi morto por engano? Nesse mundo do crime, da violência, do tráfico, né? Tem muito disso. A pessoa é morta por engano. Pode ser que seja o caso desse rapaz que não tinha antecedentes, mas que é assustador, que é preocupante, porque a gente vê esse mundo paralelo. No mundo do crime, né? O juiz é passado
pelo, né, como se existisse toda aquela estrutura da sociedade, né, normal, tem um julgamento e aí a pessoa é destinada a morrer, vão lá e matam e enterram numa cova, uma cova rasa. É assustador isso, assustador. E não foi o único caso de violência. A gente vai até a redação agora, vou conversar com meu amigo Glauco Paza, que ele tem informações de um homem que foi morto na noite de sábado aqui no bairro Teresópolis, em Porto Alegre. Quer dizer, também mais um caso de violência, Glauco. Ele vai trazer os detalhes para a gente. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Olha, Teresópolis, que a gente conheceu lá atrás como um bairro pacato da Zona Sul, de muitas residências, olha, cenário deste crime aí. Um crime que aconteceu na rua Ludolfo Boel, por volta das 10h30 da noite deste sábado. Um jovem de 18 anos foi encontrado morto no meio da rua. A polícia investiga como o homicídio aconteceu. Um homem chegou a ser levado para a delegacia para prestar depoimento. No carro em que ele estava foram encontradas marcas de sangue. A motivação do crime também está sendo investigada. Portanto, no momento, muito mais perguntas, mais um jovem e muito mais perguntas do que respostas. E não para por aí, Glauco, porque a polícia investiga aquele caso, né, também de um jovem que foi encontrado dentro de um carro, né, no estacionamento aqui do Hospital da PUC. Foi agora na sexta-feira aqui em Porto Alegre. Não se sabe ainda ao certo como que aconteceu, aonde que ele foi morto, mas estava lá um corpo dentro do estacionamento, quer dizer, uma coisa absurda. Roteiro de filme, parece, né? Nossa. André? Aqueles filmes policiais. Requintes, né? Isso, suspense. Bom, os seguranças do Hospital São Lucas fizeram uma ronda e desconfiaram de um carro que estava no estacionamento desde a noite de quinta-feira. No interior deste carro estava o corpo de um jovem de 25 anos. Ele tinha uma marca de disparo de arma de fogo no abdômen. De acordo com a polícia, ele era morador do Campo da Tuca e tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O delegado, André, disse que nas imagens de monitoramento é possível ver uma pessoa na direção do carro, mas ainda não se pode afirmar se é outro indivíduo, ou envolvido nesse caso, ou se é a própria vítima que teria tentado aí chegar naquele local em busca de ajuda. O veículo estava em situação de roubo desde o dia 31 de dezembro. Em nota, o Hospital São Lucas informou que está colaborando com as investigações. Tem essa suspeita que ele, ferido, teria ido buscar ajuda. Isso mesmo. E o carro é um carro roubado. Até era de um motorista de aplicativo, né? Isso, registro feito no dia 31 de dezembro, esse carro estava desaparecido e foi encontrado então com esse corpo. E a polícia investigando, porque o que se sabe é somente isso. Claro que a polícia deve ter está indo atrás de outras informações. Morador do Campo da Tuca, sabendo que tem envolvimento com o tráfico, né? Tem antecedentes, né? E eu queria chamar a atenção, nesse período de recesso da polícia, tem sido bastante difícil da gente conseguir informações, né, da polícia nesse período de recesso. Tem ainda, para colaborar, entrou em vigor a lei de abuso de autoridade também, né? Esses dias, quando é que foi? Agora, no final de semana, fui ler uma reportagem de 4 pessoas que ficaram ilhadas e era tudo assim, só as iniciais do nome, né? Porque a polícia não tinha repassado, as pessoas não morreram, elas ficaram ilhadas aqui no Rio, acho que foi no Rio Uruguai. André, é um período que a gente tem que se adaptar, nós na imprensa, os próprios policiais, porque é uma lei nova que está entrando em vigor, mas realmente todo cuidado nesse momento, né? E aí eu sei, então, que tem essa dificuldade toda, né, de se ter informações, mas o jornalista que tem acesso, ele pode divulgar. É o policial que tem essa restrição, né, protegido por esta lei que inventaram, que eu não sei se vai muito tempo, se vai muito longe. Glauco, tem uma reportagem sua, que a gente vai mostrar agora, de uma pessoa que continua foragida, um jovem, matou o Felipe Aires Borges, de 20 anos, aqui em Viamão, e esse crime completou 1 mês na última sexta-feira. E o assassino, que era vizinho da vítima, foi até a delegacia 3 dias depois do crime e confessou, né? Disse que matou, mas não teve o tal do flagrante. E aí o que aconteceu com ele, Glauco? Bom, ele foi liberado, André Rar. É bom que se diga, a vítima naquele momento estava hospitalizada, ficou durante 3 dias lutando pela vida, mas não conseguiu sobreviver. Mas realmente, o acusado se apresentou, réu confesso, mas foi liberado porque não havia pedido de prisão. A gente vai ver os detalhes, porque afinal de contas, mais de 1 mês se passou e o que se quer é justiça, e por enquanto não veio. Não tem coisa mais difícil para um pai do que ver a casa e não enxergar o filho. Seu Luciano está dividido entre a dor... A dor é insuportável, não tem como medir. Não. E a indignação. Já se passou mais de mês
que meu filho foi assassinado e nada foi feito. O dia que deveria ser de futebol e alegria terminou em tragédia. Felipe Aires Batista Borges, 20 anos, estava na casa da tia, numa festa de aniversário da família, quando foi chamado por um vizinho, conhecido de infância, e agredido com golpes de facão por todo o corpo. A alegação dele foi de que, em meio à briga, ele se defendeu e acabou agredindo letalmente, digamos assim, a vítima. Mas não foi o que nós comprovamos. O crime foi investigado como sendo passional. Ele foi iniciado por homicídio qualificado, né? O inquérito já está no Poder Judiciário, já está com vista ao Ministério Público. E nos próximos dias, ou nas próximas semanas, enfim, ele provavelmente vai ser denunciado. Com medo, a mãe da vítima saiu de casa e levou junto a filha. Só não dá para dizer que o perigo mora ao lado, porque o acusado de ser o agressor, mora nesta casa aqui, desapareceu. O responsável pela morte até se apresentou à polícia 3 dias depois, quando Felipe ainda estava no hospital, e foi liberado porque não havia pedido de prisão. O caso aguarda por decisão da justiça, mas a polícia afirma que sabe onde o suspeito está. É um caso que está correndo em segredo de justiça pela complexidade da situação, mas eu tenho certeza que nos próximos dias vai ter novidade. Um pouco de alento para quem anda tão sofrido. Não vai trazer meu filho de novo, né? Mas pode evitar que outras famílias passem pelo que eu estou passando agora. Pois é, e a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça aqui do Estado informa que ainda está em recesso e que não há como ter acesso ao cartório para saber se o mandado de prisão já foi expedido. Quer dizer, a estas alturas, vai saber onde é que está esse cidadão, né? Pode ser que não, pode ser que sim, já tenha dado no pé. Mas será que, com toda a informatização de hoje, será que se precisa ir até o cartório ainda? O Tribunal de Justiça, que é uma instituição independente, que tem verba para isso, altamente modernizado, com prédios também altamente modernos e bonitos, informatização por tudo que é lado, não tem como se acessar. Quer dizer, e a pessoa comunica, olha, nós estamos em recesso, não estamos trabalhando, será que não tem um plantão? Ou não poderia ter um plantão? Infelizmente, esta é a nossa realidade. Se a gente vai ficar questionando isso, a gente vai longe. De fato, não temos como saber, porque o próprio tribunal diz que não tem acesso à burocracia de cartório para conseguir saber se já foi expedido ou não mandado de prisão. Enquanto isso, o cidadão, deve ter dado no pé. Ou não, mas tempo ele já teve para isso. Olha só, Santa Maria teve o primeiro crime grave do ano. 2 pessoas foram mortas na noite de ontem dentro da própria casa. É da redação que temos essa informação? Não? Reportagem? Reportagem, os detalhes na tela. O casal foi encontrado morto dentro de casa na Vila Lorenzi. Márcio Teófilo Campos Fraga, de 43 anos, e Cleoni Xavier Ferreira, de 60 anos, estavam caídos. Ela no chão e ele sobre a cama. Eles estavam juntos há cerca de 10 anos. Nós estávamos lá na minha residência, lá embaixo. Aí, do nada, a gente escutou os estampidos do tiro. Deu uma sequência de 2, 3 vezes de tiro. A neta de Cleoni, de 3 anos, estava na casa no momento do crime. Segundo os familiares, a criança foi pedir socorro a um tio que mora nos fundos. Os vizinhos, então, chamaram a polícia. Conforme a ocorrência policial, no local foram apreendidos 7 estojos de munição, 4 projéteis e 2 celulares. A principal hipótese é execução. Um carro encontrado incendiado na BR-392, logo depois dos assassinatos, pode ter ligação com o crime. O veículo foi roubado no bairro Camobi, em Santa Maria, no mesmo dia. Que Deus ajude, que Deus mostre e dê justiça, só isso. É assustador, porque a gente está no dia 6 e já tivemos aí uma série de crimes nesse início de 2020. Infelizmente, daqui a pouco a gente vai mostrar uma história também que aconteceu no interior, lá em Caxias do Sul, na Serra. Mais um caso de violência, em seguida a gente traz os detalhes. Agora eu quero falar da praia, porque os brigões da praia voltaram a fazer cena no litoral gaúcho, não é mesmo? Glauco Paza, teve esses dias 2 casais que, luta corporal na beira da praia. O que houve agora? E povo, né, André? Praia que era para ser lugar de curtição,
de desopilar, Relaxar. o pessoal vai brigar. Olha as imagens aí. Mas olha, e pra brigar mesmo. Não, é briga feia. Mas Pelo menos com duas, viu? Pedaço de madeira na mão, que tem pela tacando, frente. não quer nem saber. O que tem pela frente eles pegam. Naquele momento fica um risco realmente frequentar a praia naqueles locais ali, viu? Pelo menos duas brigas foram registradas na praia de Capão da Canoa, no litoral norte. Uma delas aconteceu na tarde de sábado. Um homem aparece fugindo de outros 3 que usam camisetas azuis. Ele cai na areia e é agredido pelos outros homens. Um dos agressores usa uma barra de ferro para bater. Ou seja, não é qualquer coisa, é uma barra de ferro que pode causar graves lesões. Já É um cabo de guarda-sol? guarda-sol, me parece, né? Destruiu o guarda-sol para poder pegar e bater no outro. É, que se bater na cabeça já é Meu um risco Deus. e tanto, né? Já um outro vídeo, André, foi gravado na madrugada de hoje. Cerca de 10 pessoas aparecem batendo em um homem que já está deitado na areia. A vítima leva uma série de socos e pontapés. Olha só, que imagem deprimente. Que é isso? Coisa feia na beira da praia. Isso é à noite, mas tem casos que acontecem, como a gente viu antes, durante o dia, com crianças, com todo mundo olhando, né? Bom, acontece o seguinte, ó, nós procuramos a Brigada Militar e a Polícia Civil para saber sobre os 2 casos. No entanto, não foram registradas ocorrências das brigas e não se sabe o que provocou os 2 tumultos. Nas redes sociais, várias pessoas comentaram os vídeos e disseram que as brigas têm se tornado rotina, comuns na beira da praia. Eu sei que o consumo de álcool geralmente precipita esse tipo de atitude. Agora, não há registro, não há boletim de ocorrência. Que coisa, né, André? Pois é. As pessoas brigam e fica por isso. E a gente vê ali naquela outra imagem, o pessoal de azul me parece que é o pessoal dos quiosques, né? Não é lá em Capão que eles têm que usar uma roupa azul? É uniforme, né? É um uniforme, é isso aí. Quer dizer, ele veio ali e olha, bateu, o cara sem camisa e já vermelho nas costas, né? Vermelho, a briga já tinha começado antes. E aí o outro de azul foi lá e segurou, veio de cinza também, deu umas batidas, volta a fita ali, por favor. Volta ali a fita. Vamos dar uma olhadinha, porque o de azul tacou-lhe o guarda-sol ali, e aí vem um de cinza por trás dele e continua batendo nesse sem camisa ali, ó. Ali, ó. Você vê que tem até um rapaz ali que tenta tirar o agressor com aquele pedaço de ferro, com aquele pedaço de guarda-sol ali, mas a irritação dos outros, tem um sem camisa ali batendo também, né? Mas que é lamentável isso, e muito estranho, é que quem não vai registrar porque sabe que tem culpa no cartório, né? Daqui a pouco os 2 lados pararam para pensar e a gente tem culpa mesmo, vamos ficar quieto, a gente bebeu um pouquinho demais. Só que é o seguinte, na beira da praia tem crianças, tem senhoras, tem pessoas de idade, né? Tem pessoas frequentando que estão ali para se divertir e tem que se deparar com cenas como essa, era só o que faltava. Por enquanto, o maior castigo é esse, exposição pública através das imagens. Fazer o quê? Não, e teve esse caso dos 2 casais brigando, que as mulheres entraram também, foi aqui no nosso litoral, não sei se foi Capão, mas foi nessa, aqui próximo também, ó, no soco. Mas o que é? Só o que me faltava. Glauco, 2 criminosos foram presos depois de fugir por quase 20 quilômetros pela BR-392 em Caçapava do Sul, é isso? Imagens impressionantes, André. Os policiais haviam montado uma barreira com um equipamento que serve para furar pneus. Uma caminhonete passa em alta velocidade e a perseguição começa. A caminhonete andou com os pneus furados por cerca de 20 quilômetros até parar. Neste percurso, o motorista andou pelo acostamento e ameaçou outros motoristas. Um grande perigo, portanto. 2 pessoas estavam na picape e foram presas. Um homem de 39 anos e a passageira de 31. Eles estavam transportando cerca de 250 litros de agrotóxicos ilegais. Que bárbaro. Eles foram enquadrados no crime de contrabando e foram encaminhados para a Polícia Federal de Santa Maria. Está explicado, nesse caso, contrabando e não só isso. Quer dizer, e a nossa saúde nessa história, hein, Glauco? Porque esse agrotóxico, se tivesse passado pela barreira, ele ia ser usado em algum lugar. E aí, onde é que ia parar? Completamente indiscriminado, né? Pois é, então, não deveria ser apenas, né, por... contrabando, mas também por outros crimes relacionados aí à saúde, porque é um agrotóxico. Bom, não se sabe se ele era proibido, talvez até não fosse proibido. O uso é que não se sabe, que o uso seria dado, né? Pois é, mas se estavam contrabandeando alguma coisa certa é que não era.
Outro assunto, 5 pessoas feridas num acidente na Estrada do Mar. Foi na noite de ontem. O que aconteceu? O retorno que até foi menor do que se previa. Achavam que ia ser muito movimentado. Não foi tanto. O pessoal veio voltando mais cedo. Então a gente achou que o trânsito ia ficar mais tranquilo. O que aconteceu nesse trecho aí da Estrada do Mar, Glauco? Olha, infelizmente aconteceu este acidente no quilômetro 18, no trevo da praia de Atlântida Sul. Um Palio bateu na lateral de um caminhão Scania. 5 pessoas estavam no carro. 4 delas foram encaminhadas com ferimentos pelo SAMU para o hospital de Tramandaí. O 5º ocupante teve apenas escoriações leves e foi atendido no local. O motorista do caminhão não se feriu. Este caminhão tinha placas de São Paulo e estava vazio no momento do acidente. A causa está sendo investigada pela Polícia Rodoviária. Houve congestionamento no local e o trânsito precisou ser desviado, logicamente, por causa desse acidente aí. Um transtorno que, como você disse, André, a gente esperou que fosse fosse maior o transtorno, mais tranquilo, mais volumoso, civilizado. Exatamente. Agora, diz que esse carro aí, todos muito jovens, cerca de 20 anos. E a sorte deles, se é que para dizer que ter sorte nessa hora, antes do SAMU chegar, passou uma técnica em enfermagem e que fez o primeiro atendimento a eles. E olha só que coincidência, casualidade, eu não sei nem usar o termo para isso, esta técnica de enfermagem, junto com o marido, ela estava de folga, foi então para Porto Alegre. Logo depois que ela atendeu esse acidente, chegou o SAMU, foi embora. Chegando em Porto Alegre, um outro acidente e ela atendeu também esse outro acidente. 2 acidentes que essa técnica mais conhecida como anjo da guarda, né? Olha, vou te dizer, tiveram sorte quem foi atendido por essa moça aí que chegou, antes de todo mundo. 6 pessoas ficaram feridas na RS 118 em Gravataí. Acidente também em Gravataí, na 118, hein, Glauco? Pois é, André. Um acidente na 118 em Gravataí. Nós temos aí imagens mostrando para você neste momento aí. Agora, esse trecho da RS 118... Não, essa RS 118 aí é uma novela. Isso não termina nunca, né? É uma novela. Eu era pequeno, Glauco, que faz tempo. Apesar que tu é mais velho que eu. Faz tempo e ainda estavam duplicando essa tal de RS 118. Que, olha, o dia que ficar pronta e duplicada, vai ser uma mão na roda para o motorista. O motorista que mora ali, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Vale dos Sinos todo para ir para a praia, vai sair da 116, pegar a 118 e ir direto para a Freeway. E sem falar que pode continuar depois até Viamão e sair lá na 040, que também fizeram um viaduto que, segundo eu fiquei sabendo, esse viaduto que inauguraram mais ou menos, ele ainda é torto. Mas aí isso é outra história. O que tem nesse trecho aí dessa novela da duplicação que vai entre Sapucaia e Gravataí, hein, Glauco? Olha, só para te dizer, eu passei por lá ontem, tá? É uma aventura realmente. Olha... O quê? A 118 ou o viaduto? A 118. Tá. Não, porque essa do viaduto eu fiquei curioso, porque diz que é muito estranho o viaduto que fizeram ali. Essa eu não sabia. Nesse entroncamento da 040 com a 118. Mas o que houve? Conta pra gente aí desse acidente aí. Olha, André, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, os 2 carros colidiram quando um dos motoristas foi tentar fazer uma ultrapassagem. Os feridos foram encaminhados para hospitais de Gravataí e Porto Alegre. O trânsito ficou lento por pelo menos 2 horas. O acidente aconteceu na tarde de ontem no quilômetro 21 da rodovia, quando tinha o fluxo também da volta do feriadão, das festas de fim de ano. E eu falo que é uma aventura porque tem que redobrar a atenção, André. É muito trecho em obra, é muito motorista imprudente. Eu vi cara andando a 120 numa rodovia que não tem condições de andar a 80, André. E não tem sinalização, não tem pintura. Precária. E eu acho que tem, pelo menos a última vez que eu passei, depois eu desisti, eu não passo mais por essa estrada. Eu lembro que tinha muitos desvios. Tanto é que eu fui parar num desses desvios, eu fui parar num canteiro de obras. Quer dizer, eu peguei o desvio errado, mas não tinha sinalização, parei numa montoeira de areia. E aí eu retornei para pegar a estrada. Quer dizer, a sinalização péssima. Isso eu acho que faz uns 3, 4 anos. E você que tem aquele jipão, né? Eu tenho um carro simples, imagina como é que ia ficar. Não, na época há 3 anos eu não tinha ainda, senão tinha passado por cima. Não, nem tanto, mas assim, uma sinalização e era de dia. Eu fico imaginando de noite, em dia de chuva, né? Muita gente circula por ali, então é muito perigoso mesmo. Essa 118, eu sei que o governo está se esforçando, né? O secretário Jubir Costela também se esforçando para terminar essa rodovia. Só que olha que novela. O dia que inaugurar, vou te dizer uma coisa, já vai ter que refazer o buraco de onde começaram, porque
o início já vai estar com problema, porque assim, ó, anos e eu acho que vai demorar mais uns 5 anos no mínimo. Daqui a pouco a gente conversa, Glauco Paz. Um abraço. Agora, 12h, 9 minutos, 34 graus, gente, a temperatura. Pois é, 34 graus ao meio-dia. Imagine então o que vai ser durante a tarde, gente. Uma tarde quente, escaldante em todo o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o sol, ele segue forte e aqui em Porto Alegre, gente, pode chegar pertinho de 40 graus. Principalmente porque a gente tem alguns bairros mais quentes, né? Então, nesses bairros, a temperatura chega fácil a 38. Mas vamos dar uma olhadinha nos mapas para a gente entender um pouco o que vai acontecer. Na região do oeste, na região da Campanha e na zona sul do estado, à tarde pode ter pancadas de chuva, tá? E por causa do calor, pode ter, então, temporais isolados. Então, a gente presta atenção aí e consegue perceber essa região aqui de instabilidade. Mas é só nesta região aqui, tá? As temperaturas vão ser muito altas. Vamos dar uma olhada na projeção das temperaturas. A Estael Cias preparou um mapa para a gente. Estael, um beijo. Ela não pôde estar aqui com a gente, mas está certamente nos acompanhando. Então, olha só, a gente vai ter temperaturas bastante elevadas. Vejam que no norte chega a 30, 32, 34 graus, 33 no oeste e no sul também chegando a 31 graus, 30 graus. Região de Porto Alegre, 38. Ou seja, essa região onde a gente tem aí em marrom, né? Você consegue observar aqui no marrom, onde as temperaturas aí chegam perto, o marrom mais escuro, perto dos 40 graus. Vamos dar uma olhadinha na projeção para amanhã, terça-feira. A instabilidade que vem do oceano, né, traz, portanto, chuva para a metade norte aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai dar uma olhadinha agora nas temperaturas que no norte vão ficar um pouco mais amenas, né? E também as nossas temperaturas aqui, ó, no centro do estado, 32, no oeste, 31, 30 graus mais para o sul, são temperaturas de verão, mas não é aquela temperatura escaldante como deve chegar hoje a 38 graus. Bom, eu estou falando, portanto, então, de amanhã, terça-feira. E aí, o que acontece na quarta? Na quarta, o sol volta com força. E as temperaturas, então, passam dos 30 graus. Projeção de 34 para a região central. Olha só onde é marrom mais escuro que eu falei aqui, ó. Tudo beirando os 37, 38 graus. Aqui na região metropolitana, 33, 30, 34, ainda é uma temperatura amena. Vamos para quinta-feira. O ar quente que vem do norte vai aumentar as temperaturas. Lembra que eu falei da cor marrom, que era a temperatura mais alta? Pois olha só, a cor marrom, né, predominando no Rio Grande do Sul, com temperaturas beirando 35, 38, 37 graus na maioria das regiões. Então, a gente vai ter essa instabilidade hoje no oeste e no sul. Amanhã essa instabilidade pode atingir algumas regiões por causa do calor. E aí na quarta-feira a temperatura sobe, né, com bastante intensidade. E aí, lá na sexta-feira, a gente volta. Na quinta, a Estael Cias vem aqui e vai explicar para a gente tudinho como é que vai ficar as condições do tempo já para sexta e para o final de semana. Bom, hoje à noite tem mais um capítulo de As Aventuras de Poliana. Vamos ver um trechinho? Você percebeu a cara da Luísa? Cara de quem tem culpa no cartório? Coitada, Yuri. É uma situação complicada. Você tá angustiada assim porque acha que o Yuri pode comentar que te viu jantando comigo? Licença, Esther. Eu já procurei em todos os lugares. Só se eles estiverem num lugar que eu não conheço ainda. E será que a Poliana vai descobrir mais algum segredo do Sr. Pendleton? Então, vamos descobrir hoje às 8h45 da noite em As Aventuras de Poliana. Você não pode perder. E a gente vai ter ainda hoje barbárie na Serra. Em Caxias, um homem é investigado pelo estupro de uma menina de 5 anos. Revoltados, os moradores decidiram fazer justiça com as próprias mãos e quase que lixaram esse suspeito que agora está internado na UTI. O SBT Rio Grande volta em seguida, não saia daí. Você sabia que existem bactérias do bem e do mal na flora intestinal e que, quando estão em desequilíbrio, elas podem causar desconfortos? Por isso, você precisa conhecer, Simbiotil. Prestem atenção nesse recado.
Bactérias em desequilíbrio na flora intestinal podem causar cólica e diarreia. Imagine que as bolinhas cinzas sejam as bactérias ruins e as laranjas as boas. Simbiotil ajuda a equilibrar a flora com mais bactérias boas. Simbiotil, sua flora intestinal bem equilibrada. Viu só? Simbiotil vem em sachê e é indicado para toda a família. Simbiotil está à venda em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Simbiotil, sua flora intestinal bem equilibrada. E atenção, olha só, atenção para este caso aqui, teve uma barbárie aqui na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Um homem, ele está sendo investigado pelo estupro de uma menina de 5 anos. E aí o que aconteceu? Revoltados, os moradores decidiram fazer justiça com as próprias mãos. E quase lixaram esse suspeito, que agora está internado na UTI. Os detalhes na tela. O estupro teria ocorrido na última quinta-feira. No dia seguinte, a criança de 5 anos contou para a mãe o que teria acontecido e disse que o autor do crime foi um vizinho da família. Na mesma hora, a Brigada Militar foi acionada. Os policiais identificaram o homem e o encaminharam para a delegacia. A criança foi levada para fazer exames que confirmaram o abuso sexual. Mesmo com o laudo atestando a violência, o homem foi liberado para voltar para casa, já que o prazo para a prisão em flagrante tinha passado. De acordo com testemunhas, ele até tentou entrar na residência, mas foi impedido por um grupo de pessoas. O homem, então, passou a noite escondido neste matagal, a 2 quarteirões de casa. Ao tentar voltar para a residência, já na manhã de sábado, um grupo o agrediu com paus, pedras e um facão. Ele foi arrastado por cerca de 500 metros até esta rua. Ele tentou entrar até um pedaço da garagem, pegou o coldre e deixou em cima do carro. Daí depois saiu correndo, depois a população pegou ele lá na rua de baixo e o pau comeu. No asfalto, ainda há marcas de sangue. O homem foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Pompeia, onde permanece internado. Além de pichações no portão, na tarde de sábado houve uma invasão à residência com saques, destruição de móveis e eletrodomésticos. Quem teve algum tipo de contato com o suspeito diz que ele tinha atitudes estranhas. O comportamento de um cara já mais maldoso, sabe? Sempre com aquele olhar pro cara assim, desconfiado, abusamento, sabe? Com aquele olhar que o cara sabe que é um cara que se abusa de criança, sabe? Sempre olhando para as crianças, sempre com uma criança no colo, sempre agarrando uma criança. E é cara que não presta, não podia estar aqui, sabe? Olha, assustador o número de... Como eu disse há pouco, estamos no dia 6 de janeiro, uma quantidade muito grande de crimes, de assassinatos, de tentativa, o estupro, isso vai ser investigado. Uma coisa que é importante, gente, por mais que a pessoa tenha feito o que fez, eu imagino, a gente consegue se colocar no lugar das pessoas e ter uma noção, o ódio, a raiva, óbvio, não há dúvida disso, mas a justiça não pode ser feita, quer dizer, você está criando um outro problema a partir disso, né? Então, a justiça tem que ser feita pela justiça e pronto. Dá vontade de fazer mil coisas, mas nessa hora não se pode, até porque ele tem que ficar vivo para cumprir, para pagar pelo que fez. Olha, a gente teve esse caso aí, tivemos o caso daquele crime lá na PUC, no hospital da PUC, foi na sexta-feira, dentro do carro, um jovem morto, com antecedentes, ok? Com envolvimento, com tráfico, tá aí a imagem. Isso no hospital da PUC. Já estava ali dentro o corpo desse rapaz de 20 e poucos anos. Intriga a polícia, intriga a todos, um carro roubado, esse carro preto. Então, vejam assim uma cena de filme. Teve esse caso desse jovem. De jovem foram pelo menos 3 casos que aconteceram nos últimos dias e que a gente vem mostrando aqui para vocês. Então, é muito preocupante, muito preocupante. E em muitos deles, ou a vítima, né, ela não tinha antecedentes, assim como teve aquele caso também no final de semana de um jovem encontrado numa cova rasa, né, que a família disse que ele tinha saído para fazer uma negociação de trabalho de uma mercadoria, né, o rapaz desapareceu, encontrado, portanto, numa cova rasa, assim, uma coisa também extremamente absurda. Será que ele era o alvo, esse jovem era o alvo de alguma quadrilha? Foi alguma vingança? Não se sabe, a polícia está investigando, usando câmeras. Mas, enfim, teve o jovem do carro, esse jovem da cova rasa
E tantos outros que vêm acontecendo assim, parece que a vida para as pessoas, para algumas pessoas, para algum tipo de pessoa, é algo descartável, simples assim, vai lá, mata e está resolvido. Isto é assustador. Isto é assustador. Aonde que nós, como sociedade, estamos errando, né? Aonde que erramos no passado, porque isso não é algo que é de agora, mas aonde que a gente está errando para que a violência tenha tomado uma proporção, né? Será que é a legislação, uma falta de cumprimento da legislação? Não sei, mas eu acho que é algo que deve sim ser questionado cada vez mais. Mas a vida para algumas pessoas não valem absolutamente nada. Meio-dia e 24 minutos agora. Deixa eu mudar de assunto. Quero contar a história de um africano que veio morar aqui em Porto Alegre e ele resolveu apresentar, difundir, né, espalhar sobre a cultura do país dele através das roupas. Ficou curioso? Eu fiquei. Então, fala, comunidade. Muitos imigrantes africanos que vivem no Brasil acabam indo para o mercado informal. E o Cadi mudou um pouco a história. Ele veio de Benin, ele é formado em agronomia e tem especialização em... Eu fiz mestrado em desenvolvimento rural na UFGS, também na graduação também na UFGS também. Mesmo com este currículo, não conseguiu trabalho no Brasil. Foi aí que surgiu a ideia de confeccionar roupas e acessórios da cultura africana. Nosso projeto é valorizar a beleza de todas as pessoas, tanto mulheres, tanto os homens, tanto as crianças também, né? E dar vida para as pessoas que se escondem atrás de ser eles mesmos. Já são mais de 20 colaboradores em sua equipe de trabalho. O que mais te chama a atenção nessas roupas? As cores. Eu acho super importante as cores, que nós estamos todos acostumados apenas com o básico. E com essa cultura que até nossa e agora ela está voltando, eu acho super importante. A gente sai na rua e o pessoal todo já olha, porque é super diferente, super chamativo e é lindo. Nós fomos pra rua ver a reação do povo. A roupa africana é bonita, né? A roupa, as moças africanas também são muito bonitas. Mas tem roupa para homem também. Que legal, isso é muito bom. O senhor usaria também? Usaria, com certeza. Eu creio eu que todo mundo tem um pouquinho de seu espaço para fazer um pouco ter uma vida melhor, com certeza. Nossa, que linda. Pô, que legal, Rafa, essa história. A história que o Rafa mostrou aí pra gente desse africano. Muito bacana, muito bonito, muito colorido, né? Muito joia mesmo. Bom, gente, a gente volta a falar sobre aquele caso do cãozinho que a gente mostrou aqui. Foi abandonado 2 vezes no mesmo dia em São Leopoldo. Primeiro pela mulher, né? Queria se vingar do marido, largou o Tintim, que é o nome do cachorro, na frente do trabalho. Tá aí, ela chega lá, aliás, ela joga o cachorro. Ela tira o Tintim, que tem deficiência nas 2 patas, põe o pretinho de volta para o carro, aí o Tintim quer entrar e ele tem dificuldade, aí ela pega e joga ele, que ele cai de cara no chão, por causa dessa deficiência que ele tem, e aí o Tintim quer entrar no carro e fica atordoado e cheira até o chão, e aí depois foi abandonado aí o marido viu essa história, viu o cachorro ali na frente, saiu da empresa, que é a empresa do marido, ali onde ele trabalha. Aí pegou o Tintim e inventou uma história, largou num lugar para doação. Enfim, abandonado 2 vezes no mesmo dia por um casal. Como está o Tintim agora? Porque o Tintim está à espera de uma família, não é mesmo, Lu? Como? Nem tá ali ele, querido, bonito Tintim. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois é, olha só que lindo que tá aqui o Tintim. Voltou da pet, olha, tomou tá um charme. banho. E eu estou aqui com o secretário... O secretário de Proteção Animal aqui de São Leopoldo, Anderson Ribeiro, que acompanhou, né, todo esse caso desde que o Tintim foi resgatado e até agora, enfim, para selecionar a família adotante, né, que vai adotar o Tintim. Como é que foi? Como é que ele passou o fim de semana, secretário? Boa tarde. Passou bem, nós deixamos ele aqui na secretaria e a gente fica acompanhando durante o final de semana. Foi até um pouco bom essa última agitação, assim, dos últimos dias, porque ele estava entrando com um quadro mais de depressão. Aí tinha dado uma pausa na alimentação, tinha dado uma pausa na água. E aí agora ele hoje foi para pet, começou já a se movimentar um pouco. Pelo menos ele fica um pouco mais agitado, mas esquece um pouco essa tristeza que era o quadro que mais estava preocupando nós. Porque de saúde ele tá legal, assim, não tinha nenhum problema de saúde, nem desnutrido, nem desidratado. Dado o contexto, era um cão bem cuidado, digamos assim.
E a gente vê assim que ele tem um problema genético, né, secretária, aqui nas patinhas, né? Ele nasceu assim, o que torna ele também um cão independente, porque, de certa forma, ele se acostumou a viver sem as duas patas, né? Uma é muito pequena e a outra não tem os movimentos. Então, na cabeça dele, tá tudo bem, tá tudo normal. Então, é uma coisa diferente, realmente, chama atenção, eu acho que até pelo contexto da história toda. Mas muitas pessoas perguntando se a gente vai optar por intervenção cirúrgica ou não. A princípio não, tá? Não vai ser feita nenhuma cirurgia. Ele tem 2 anos e já vive assim, né? Então, e é uma coisa assim, ó, ele não tá com nenhum ferimento, não tá com nenhuma escara, assim, não é nada... Oi, André, diga. Já tem gente querendo adotar o Tintim? Sim, a fila já tá grande, né, secretário, de interessados em adotar um Tintim, né? Tem. A gente pegou, deixa ele se ajeitar aqui. Ó, ele tá meio agitado aqui, vamos ver. Aí ele foi pra pet, daí ele viu mais animais. Hoje nós entrevistamos mais ou menos 7 pessoas, à tarde também vai ter entrevistas. A gente pretende levar esse processo até sexta-feira, com muita calma, muita tranquilidade, né? Filtrando muito a questão da adoção, principalmente, consciente. A gente sabe que o caso que tem uma repercussão muito grande na internet, ele tende a atrair mais adotantes, né? Um dos quesitos fundamentais, né, a pergunta que a gente sempre faz, a pessoa que busca adoção para o Tintim, se na rua dela tem animais abandonados, né? Porque não há lógica você levar um animal estranho da sua região para dentro da sua casa e na sua rua manter 3, 4, 5 animais abandonados, né? É que a imagem, né, André, chocou muito as pessoas, né? Eu vi aquela imagem, para o pessoal que não viu essa história, o que aconteceu? O Tintim foi abandonado 2 vezes. Primeiro, a tutora dele que a gente foi tá lá mostrando e abandonou agora, Lu. ele na frente da empresa onde o marido dela trabalha. E é um pouco... Eu fiquei agoniada quando eu vi, André, aquela imagem, porque na hora que ele tenta voltar para dentro do carro, se vai ela embora. empurra e ele cai... Exato, e ele cai de cara ali no chão, né? Ele se arrasta, acaba indo de cabeça no chão. E aí depois o marido pegou o cachorro e não levou de volta para casa. Acabou abandonando aqui na secretaria. E olha só, e pasme, André, eles tentaram reaver o cachorro, disseram que não tinham abandonado, mas o secretário já disse que isso não tem a possibilidade dele voltar, né? Não tem essa possibilidade. Porque qualquer abandono já é um ato cruel. As pessoas se fiam muito na lei, que a lei é muito branda ainda nesse sentido de abandono de animais. Mas o caso de um abandono de um animal sadio já é um ato cruel e covarde. E da forma como ocorreu, depois meia-noite do dia 2, a gente teve daí o fechamento dessa história, o contexto. Foi um contexto muito egoísta, assim, de ambas as partes e que acabou descontando o animal. Ô, André, deixa eu só te mostrar uma outra cadelinha que tá aqui, ó, pro pessoal de casa. Cacau, vem aqui, Cacau, vem aqui. Oh, pobrezinha. Ela tá um pouco ela foi amputada recentemente, André. E a gente tá mostrando ela para mostrar pro pessoal de casa que não é só o Tintim. Ou seja, no canil aqui de São Leopoldo são pelo menos 30 cães que são amputados ou têm alguma deficiência. São cães castrados, bem cuidados. Ou seja, não é só o Tintim que tá para adoção. São 300 cães no canil e pelo menos 30 que são amputados ou têm algum tipo de deficiência. É isso, né, secretária? Isso. E são 6 mil animais abandonados na rua. Então a gente sempre diz, são 6 mil tintins. Porque todo animal vítima de abandono sofre, né? Porque o Tintim, ele teve o caso de ele já ser abandonado com problema nas duas patas dianteiras. Mas olha a Cacau. Quando ela foi abandonada, em tese ela era sadia. Hoje ela já não tem uma das patas, né? Tem como a gente pegar a Cacau, trazer ela aqui Cacau pro tá se pessoal ver escondendo ela? de Tilo. Traz ela aqui, né, pra nós. Tá se escondendo, é só pro pessoal de casa Lu, ver ela. deixa eu fazer Aqui, uma pergunta, tá aqui Lu. ela, ó. Faça. A legislação... Pode fazer, André, enquanto a gente vai fazendo aqui a logística Não, aqui é que dos a cães. legislação prevê de 3 meses a 1 ano de detenção, maus tratos animais. Eu queria que perguntasse para o secretário se ele conhece alguém que foi preso por maltratar um animal. Né? Por exemplo, o que vai acontecer com esse casal que largou desse jeito, que está ali as câmeras, né? Não tiveram preocupação nenhuma se ia ter câmeras, não tinha, Sim. fizeram
frente das câmeras, esse abandono e maltrato, porque olha o que ela faz. Além do crime psicológico, né, desse trauma, ela joga o cachorro no chão sabendo que ele não tem as duas patinhas da frente, né? Então, assim, pergunta pro secretário, ele conhece alguém que já foi preso de 3 meses a 1 ano por maus tratos animais? E o que vai acontecer com esse casal aí, por exemplo? O senhor conhece alguém que já foi presa, secretário, de 3 meses a 1 ano? Porque é isso que o André quer saber, se essas pessoas vão pagar por um crime que é tão cruel, né? É como, né, as pessoas sempre me advertem, né? Eu sou um gestor público, eu não posso dar minha opinião pessoal, né? Eu tenho que dar a opinião de acordo com o que diz a lei. Eu gostaria de ver, né? Eu gostaria de ver pelo menos uma pena de um serviço comunitário, alguma coisa assim. Cuidar de canil. Porque é bem complicado essa questão do abandono e dos maus tratos. Né? É uma coisa que realmente eu gostaria de ver, principalmente cavalos que sofrem muito. Eu gostaria de ver pessoas punidas de fato. Certeza, né? Até hoje eu não vi realmente, tá? Tá certo, muito obrigada pelas informações. André, vou ficar mais um pouquinho aqui curtindo a Cacau e o Tintim. Dá um beijo na Cacau e no Tintim por mim, tá bom? Pode deixar, vou ali fazer um carinho ali com ela. Vai lá. Obrigado, Lu. Enquanto isso, cadê a Débora de Oliveira? A gente tá mostrando aí. Olha só, querido, a Lu tentando pegar. Ele é pesadinho, né? Ele é pesadinho, olha umas lambidelas. Eles uns são lambeijos, tão mimosos, né, André? Os lambeijos. Eles são tão mimosos. Sabe que ali no Grêmio tem um cachorrinho que ele não é do Grêmio, né? Mas ele é gremista, então ele é muito identificado, que é o Toquinho. Ele já veio aqui no Campinho, fez o maior sucesso, né? Ele é um sucesso nas redes sociais. E ele também é um cãozinho deficiente, ele foi adotado pela Mari, que é a mãe dele, logo no início, quando ele ainda estava bastante machucado. Ela fez todos os tratamentos e hoje o Toquinho, assim, é um xodó por onde quer que vá. Eles fizeram a cadeirinha para que ele possa se mobilizar, né, movimentar, a cadeirinha de rodas para o cachorrinho. Olha como ele se movimenta. Então, assim, eu olhando o Tintim, eu lembro muito da história do Toquinho, que é um cachorrinho também com as suas limitações e muito amado. Então, como tem que ter sorte, né, de encontrar pessoas boas pelo caminho, esses bichinhos. E a Cacau, que olho mais lindo da Cacau. Ela é muito bonita, né? Tô apaixonada pelo olho dela. Todo um caramelo a Cacau. Então tá, guria. Te cuida. Bom retorno depois desses dias. Eu tava com saudade tua, Débora de Oliveira. E agora também ficar contigo. Estávamos. Falando aí o que a gente tem pro esporte essa semana com o retorno. O Inter volta na quarta-feira, né?